ninjas, alienígenas, robôs gigantes, kunais, shurikens, irmão mais novo que só faz merda. E a gente não tá falando de Naruto. Tudo isso e mais No quadrinho do Jiraiya. Oi, gente, eu sou o Ri, cineasta, publicitário e ninja das horas vagas. Olá, gente, eu sou o Thiago Costa, livreiro, professor, editor e me aposentei da vida de ninja. E esse é mais um episódio do Plano Sequencial, onde a gente Fala sobre histórias em quadrinhos e suas ligações com a sétima arte, seja em adaptações ou filmes que conversem com ele. E hoje a gente tá fazendo uma coisa contrária que a gente tem feito normalmente. Ao invés de falar uma adaptação de um quadrinho pra sétima arte, hoje é o contrário. A gente vai falar de uma continuação de um produto da sétima arte que foi feito em quadrinho. Que é o quadrinho do Jiraiya, o Novo Império Ninja, que é uma continuação oficial feita por brasileiros. Só pra dar um contexto da produção disso, a JBC, em parceria com a Sato Company e a própria Toei, tá lançando continuações de alguns dos tokusatsu que fizeram sucesso no Brasil, só que é um processo muito longo, porque eles são aprovados oficialmente pela Toei como continuações oficiais. Esse já é o segundo volume, o primeiro foi o do Jaspion, que foi lançado alguns anos atrás, oficializado pela Toei como continuação tudo, e a mesma coisa aconteceu em um pré-lançamento incrível no Anime Friends desse ano, onde a gente pôde conhecer o autor, os desenhistas, e os próprios atores do Jiraiya Manabu. Então o fanboy aqui do lado surtou quando conseguiu o autógrafo. Deixa eu pagar de fanboy, eu precisava disso. Eu fiz o Thiago assistir Jiraiya novamente, que é Depois de muito tempo. como foi a experiência. Eu lembro quando eu era moleque, quando eu assistia os episódios fáceis de Jiraiya, sabe? Então, obviamente eu adorava. Inclusive eu fui pesquisar sobre depois e diz que Jiraiya assassinou 46 pessoas em todo Não terá perdão! Tá. Jiraiya é um tokusatsu, que são basicamente séries e filmes japoneses de efeito especial, coisa que já me aprofundei em outros vídeos aqui do canal. E o Jiraiya em si é da franquia Metal Hero, que são séries onde temos guerreiros com armaduras de metal em diversas histórias. O Metal Hero começou muito com heróis espaciais, como o Gavan, o próprio Jaspion, que fez muito sucesso no Brasil. E o Jiraiya não, ele tinha uma pegada mais pé no chão, por mais que tenha robôs e aliens e tudo. Não, é porque ele pegava o elemento da cultura tradicional japonesa e modernizava de uma forma, tipo assim, pra heróis e pra mais público infantil também. E eu achava genial, sabe? É como você falou, era empolgante de ver aquilo, sabe? Eu vou fazer um resumão da mitologia. É porque é muita coisa antes da gente adentrar no quadrinho, mas só avisando, isso é um resumo. Jiraiya tem 50 episódios, eu vou fazer um resumo. E o resumo deu os 3 parágrafos. Toha Yamadi é adotado pelo Tetsuya Yamaji, o sucessor do clã da família Tokugari, que é basicamente um clã ninja que tem como missão proteger o segredo de Paco. O Paco é uma espécie de cápsula espacial de uma civilização alienígena muito mais avançada do que a da Terra. E o clã Tokugari tem como missão protegê-la. Afinal, muitos outros clãs e a família dos feiticeiros estão atrás desse tesouro para usar eles para fins diabólicos. Tetsuzan tem um dojo onde ele cria tanto Toha como seus outros 2 filhos, a Kei e o Manabu. Toha Yamaji, então, aceita a missão de proteger Paco pela família Tokugari e assume então o manto de Ninja Jiraiya com sua armadura vermelha. E, gente, essa história se desenrola por 50 episódios, tem diversos inimigos, aliados e muitas cenas de ação que com certeza marcaram a vida de muita gente. Jiraiya com certeza foi um dos maiores tokusatsu já feitos e um dos mais importantes a passar no Brasil. Então esse quadrinho tem como missão continuar todo esse legado que o Jiraiya teve no Brasil, ser uma continuação oficial, ser aprovado pela Toei e tudo isso pelos 3 autores, que é o Chris Tex, o Santos e o Johnny Domingos, que são 3 brasileiros muito talentosos, e a gente vai começar a falar do quadrinho agora. A história ela se passa 20 anos depois do encerramento da série clássica, né? E ela tem um resuminho de personagens, né? Quando você abre as primeiras páginas, tem mostrando o que cada personagem que vai aparecer ali pelo menos na história, ou é citado na história, fez, né, de importante na série clássica, então tu é contextualizado com isso. As primeiras páginas já dizem, 20 anos depois, né, aparece lá, Japão, 1989, que mostra o finalzinho da série, quando o Jiraiya derrota os 2 grandes vilões dele, com a derrota deles, inclusive sacrificando a sua espada olímpica, né, arremessando no Deus Jiraiya, e ele indo embora igual um torpedo pro espaço. A gente tem esse pulo de 20 anos já vendo que aparentemente teve um período de paz, assim, digamos, né, que esse era o grande objetivo deles, que é aquela flor que nasce quando
no local da última batalha deles, e mostra essa sociedade agora, né, esse novo Império Ninja, porque o Jiraiya é o líder desse novo Império Ninja. Pra quem não lembra quase nada da série clássica, ou pra quem não acompanhou a série clássica, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho de introdução, porque tu consegue saber quais são os personagens que estão inseridos naquela história, as motivações dele. Às vezes quando aparece um personagem que é que é muito específico da série, ele consegue encaixar bem na história para ficar um dinamismo. E principalmente é um quadrinho de ação muito maneiro. Muito maneiro. Eu acho que uma das primeiras coisas que se destacou quando eu abri o quadrinho primeira vez, não sei se você sente isso também, foi a arte, cara. Eu acho que, tipo assim, eles tentaram emular meio que um quadrinho antigo, um mangá antigo, né? Então, uma pegada início dos anos 2000 dentro, né? Até o próprio enquadramento, ele foca muito nisso. E até mesmo com aquelas tiradas que a gente vê na animação, na série, como por exemplo, um personagem se assusta com alguma coisa, foca nos olhos dele, assim. Verdade. Tá? Então, isso traz muita coisa no quadrinho, que causa aquele sentimento de como se tu estivesse vendo uma grande cena de ação se desenrolando em uma tela. A gente sempre fala de como leva o quadrinho pro cinema, mas o oposto também é difícil, porque tu tem que passar esse dinamismo e esse estilo de atuação exagerada, né? Porque, cara, o Tokusatsu sempre teve muito do teatro kabuki, que é o teatro tradicional japonês, que tem essa pegada mais... É muito exacerbado o elemento teatral, muito exageradas as atuações. E isso funciona muito nesse mangá. Tipo, a gente tem uns closes, entre aspas, ele sabe passar esses ângulos de tela. E como tu disse, cara, as partes de ação... Mano, quando tu vira do nada uma splash page, assim, sabe? Ou é bem... Cara, ele começa reproduzindo a abertura do Jiraiya. Eu achei isso genial, sabe? Eu acho importante a gente pontuar aqui que a história do quadrinho, como a gente falou, se passa 20 anos depois, é grupos de clãs dessas várias famílias ninjas remanescentes se juntam para tentar formar uma facção. Né? Uma facção grande que vai conseguir tomar conta de um certo mercado, de uma droga específica que tem ali. Certo? Então o Jiraiya ele precisa agora intervir nisso, porque ele é o único obstáculo para essa galera. Então ele se torna o alvo número 1 do mundo. Só que ele não tem mais a espada dele. Isso. E isso acaba sendo algo que acaba fazendo com que crie uma certa jornada de descobrimento dele, ele tentar se entender como um guerreiro que ele era novamente. Isso passou muito tempo. E fica aquela questão de quem é que faz o guerreiro? Ele mesmo ou as ferramentas que ele... Nossa, e eu achei isso muito legal, porque assim, tu tem essa pegada dele tá parado como Jiraiya há muito tempo, ele, por mais que seja o ícone da página dessa pós-guerra, ele parou, ele tá trabalhando em vários bicos. Então quando ele volta a ser o ninja, tem toda essa jornada de redescoberta, ele vai falar com o pai adotivo dele, que era o líder do clã na série original, pra se reconectar, né, as origens. Eu acho isso muito bonito, e ao mesmo tempo, eu acho que esse é bom a gente não falar nenhum spoiler, porque ainda não lançou o quadrinho, mas uma coisa eu acho importante falar, é um quadrinho que eu achei muito ousado pra mexer com a mitologia original, então tipo... É uma decapitação, cara. Mano, sim, do nada veio a cabeça dele. Decapitação, tem morte de personagens importantes da série, então assim, e tudo aprovado. A cena de velório é muito boa, por sinal. Nossa, não tem nenhum diálogo, mas diálogo, eu digo o texto escrito, né? Isso. E o próprio diálogo já tá na imagem. Cria um impacto muito grande daquele silêncio que está naquela hora daquele enterro. Muito bom. E outra, eu acho que o quadrinho soube atualizar os personagens 20 anos depois, porque principalmente, eu acho que o mais a gente vê a diferença também é o Manabu, porque na série original ele era uma criancinha, sabe? E agora a gente já vê, tipo, ele crescendo e o que ele aprendeu no decorrer. Porque assim, o Manabu, ele era a grande visão do público quando ele assistia a série. Então, tipo, a gente tinha episódios onde ele aprendia a não ser muito brabo, tinha episódio anti-drogas, e aí a gente refletia no Manabu, então tinha muita gente... Ele fez a própria armadura dele. Ele fez a própria armadura, que inclusive foi pedido do próprio autor na série, porque o Manabu não ia ter armadura. Ele tem um episódio que ele pega a espada do... Que ele pega a espada e a família dos feiticeiros pega ela e dá maior merda. Eu lembro muito de um episódio que o Manabu, ele quer largar a escola, porque ficam dizendo que ele tá tirando só nota baixa, mas ele não tira nota baixa da educação física. Era o oposto pra mim. E eu achei que isso foi inteligente nesse quadrinho. Ele pegou, por mais que ele introduza o público novo, ele também pegou o público que envelheceu com o Jiraiya. Porque, como tu falou, tem uma decapitação, mano. Se tivesse isso, se bem que tinha episódio na série antiga que ele ia fazer Harakiri, que era assim, não.
Não, Jiraiya era pesado, assim. São coisas que te pegam de surpresa, principalmente por não subestimar a inteligência do teu público. Isso. Obviamente, a gente não tá falando aquilo de, nossa, esse quadrinho não tá não, porque sem violência, não é nada disso. Eu acho que o amadurecimento do próprio texto reflete no amadurecimento dos personagens e principalmente no amadurecimento das pessoas que estão lendo. Né? Os fãs que viam lá na época procurar o quadrinho agora, ou quem não conhece mesmo, sei lá agora, sabe? Pô, tem uma cena de ritual ali que é macabra. Nossa! E é muito boa. É muito macabro, assim, tu fica assim, meu Deus, caramba, louco. Como foi a ousadia por fazer isso, por essa atualização de um personagem que é um ícone. Tá? Sim. Sem contar que eu acho que a série também atualizou até a parte da... A gente estava rindo antes de começar a gravar que eles citam o próprio quadrinho virado no Jiraiya. Sim, eu acho que os termos assim que a gente tem aqui, né, são muito próximos da gente, o próprio virado do Jiraiya, né? O cara tá maluco, tá doido, isso aí. Tá virado do Jiraiya. E tem uma cena dessa no quadrinho que é muito legal. Eu acho que é um quadrinho que soube acertar muito nisso. Como a gente falou, não é um quadrinho adultão, mas ele sabe atingir o público que ele tá querendo atingir, sabe? Eu achei isso muito bacana. Então, eu acho que não só se valendo da nostalgia. Sim. Mas se valendo de um bom texto, né? Se valendo de uma boa estrutura, a arte sequencial ela é muito boa. E além do próprio Jiraiya, eu acho legal como o mangá dá espaço para os outros personagens se desenvolverem, né? A gente tem muito da Reiwa, inclusive, né? Como a personagem. Como eu falei, a gente não quer dar spoiler, mas a gente tem uma jornada muito boa dela, né, no decorrer da história. Sim. Eu acho que eles são inseridos assim, meio quase como um filme de assalto. É verdade. Uma certa espionagem e uma coisa meio Missão Impossível, e tu fica... Por causa que ela é uma agente secreta, um spy. Então a gente vê esse caminho, assim, vendo pela visão deles, assim, como está o status atual do mundo ninja e como eles estão se movimentando para criar uma nova ordem, sabe? E ao mesmo tempo ele pega elementos do mundo moderno, né? Tipo assim, não é mais só aquele ninja tradicionalzão, ele pega coisas, inclusive, de máfia, tudo mais próximos dos dias de hoje. Né? Sim. E esse vídeo é um especial, pela sequencial. E a gente vai ter agora a participação do Chris Tex. Fala aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Chris Tex. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o pessoal do Plano Sequencial pelo convite e por falar um pouco dessa nossa obra Jiraiya, o Novo Império dos Ninjas. Acho que o primeiro ponto que a gente quer saber de uma pessoa que criou essa história do quadrinho é qual é a tua história com o Jiraiya, né? com uma série clássica. A relação com o Jiraiya foi uma série que me marcou muito durante a minha infância, porque eu assisti ainda em fita cassete, né, nas extintas vídeos locadoras. Então foi meu primeiro contato com a obra, né, quando eu conheci o Jaspion, a obra Akira, entre outras obras aí dos anos 90, 80. Então o Jiraiya foi algo que marcou muito na minha infância, principalmente porque eu só conseguia ver 3 episódios. Então eu tentei trazer muitos dos elementos que me marcaram, que principalmente do que eu fazia ali quando eu era moleque, né? A espada olímpica, essas coisas, né? Então minha relação com o Jiraiya sempre foi tipo, meu herói, né? Assim como vários, como o Jasper, Black Kamen Rider, Cavaleiro do Zodíaco, entre outras obras aí dos anos 90. E segundo, como a gente falou, esse quadrinho foi aprovado pela Toei, né? Então a gente quer entender como foi essa troca, quais foram as regras que eles colocaram, como foi a saída e vinda do quadrinho, a gente quer entender um pouco sobre isso. Esse com a Toei foi, de certa forma, bem tranquilo, deixaram a gente totalmente livre, né? Assim como a editora JBC. E a gente, tipo, eles pesaram muito mais, assim, na questão da violência, né? Porque Tokusatsu, no Japão, ela é uma obra voltada ao público infantil, né? São obras que foram feitas para as crianças. E a gente quis elevar o tom, né, da série. A gente quis fazer uma obra um pouco mais adulta, mais violenta. Até porque aqui no Brasil as pessoas que gostam de Jiraiya hoje são 30, 40 a mais, sabe? Então eles questionaram um pouco essas coisas, né? Será que não dá muito violento? Como que a gente ameniza um pouco isso. E também é uma questão, tipo, de algumas palavras, tipo cassino lá no Japão é uma coisa meio proibida, assim, né? Então a gente teve que mudar ali um ambiente que se passava no cassino, a gente mudou. Mas assim, no geral a história, a essência é essa, se manteve essa. Foi muito poucas coisas que eles falaram, assim, sabe? E por último, quais foram as tuas maiores dificuldades em transpor a ideia de uma série de ação com um quadrinho de ação? Transformar uma série em live action para o mundo dos quadrinhos foi um desafio gigante, né? Principalmente porque a gente
porque o processo natural geralmente é vir do quadrinho e virar filme, virar série, né? Ou do mangá virar anime. E no nosso caso foi diferente, foi uma série com movimento pro quadrinho. Então isso foi a nossa maior preocupação, de como passar a sensação de movimento em uma obra parada, né? Em algo estático. Então a gente estudou muito o Akira Toriyama, né? E outros artistas que passam muito bem a sensação de movimento, né? E o nosso quadrinho, né? Nosso mangá é muito cinematográfico, né? Então eu, o Sanders e o Johnny, né? Que estamos aí encabeçando o projeto, a gente estudou bastante essa questão de movimento para dar essa sensação de um mangá de ação, né? Que é o que o Jiraiya é, né? A gente quer agradecer o Cristex por ter participado desse vídeo, foi uma honra ter um autor aqui. Espero que vocês tenham gostado também aí da obra e a gente está muito feliz com esse lançamento também. Novamente, obrigado pelo convite, até a próxima. Então, gente, no geral foi isso, acho que foi muito legal ter tido a oportunidade de ler esse quadrinho. Thiago, como foi revisitar isso? Espero que você tenha gostado. Foi muito legal, muito bacana. Eu acho que foi uma experiência muito boa de ir de volta para uma série que eu acompanhava só pingado e ver uma história concisa, assim, bem maneira. Eu acho que foi uma experiência muito boa que eu recomendo bastante, principalmente para quem não é fã da obra, até conhecer ela. É muito legal. Tem todos os episódios no YouTube. De graça! Então, gente, se você quiser encontrar a gente, você encontra... @toroaleatório no Instagram. E no Claquete Papel, mas a gente também tá criando um Instagram próprio do projeto Plano Sequencial. O @ tá aqui embaixo, link no comentário fixado. Vão seguir a gente, vai ter conteúdo exclusivo, dicas de quadrinho que a gente estiver lendo. Tudo isso só no lugar. Vão lá seguir a gente. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.